Estamos de volta com Família na Real. Você que acompanha o programa, tem alguma dúvida ou sugestão de tema? Então envia para a gente. O contato é esse que aparece aqui no seu vídeo. Bom, hoje estamos tratando sobre os chamados métodos autocompositivos, alternativas que visam promover o diálogo e a resolução pacífica de conflitos. Me ajudando nessa missão, estou recebendo a promotora de justiça, conciliadora e mediadora judicial, doutora Cleia Januário. Então, doutora Cleia, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo super importante e eu queria adentrar agora nos temas que mais motivam o início dos processos judiciais. É isso. As ações, na maioria, creio, são matéria de alimentos, né? Mas também temos as ações de divórcio, ações discutindo guarda, direito de convivência, né? Que direito de convivência hoje é mais amplo do que aquela visita que existia anteriormente, os processos de interdição, ações de investigação de paternidade. Então, são diversos os temas que levam à mobilização, à movimentação do Poder Judiciário em busca de soluções para os conflitos. E o Código de Processo Civil e a legislação estabelece procedimentos para os processos judiciais, contudo, nas ações de família, a conciliação deve ser estimulada. Qual a sua avaliação sobre essa fase? Então, a gente vai adentrar agora no tema mesmo, conciliação. É isso, essencial. E a conciliação, ela acontece, no caso, extrajudicialmente, os interessados podem. Os órgãos hoje, as instituições, elas se organizaram para oferecer esse serviço. Então, o Ministério Público tem o NUPAR, que é um órgão que tem os conciliadores, os mediadores prontos para atender essas demandas sem a necessidade de movimentar o Poder Judiciário. A Defensoria tem o NUSC, o AB tem, o Judiciário também, extrajudicialmente ele tem, procura-se, né, o órgão e encaminha-se para homologação. E nas ações judiciais, o Código estabelece primeiro essa tentativa de conciliação. Então, começa-se a conciliação, mesmo quando aquele processo já está há muitos anos em andamento, que nós chamamos tecnicamente tramitando há muito tempo, quando é designada a audiência, é para julgar o processo, mas é conciliação, instrução e julgamento. Então, a primeira alternativa é essa conciliação. E o conciliar é trazer as partes, trazer os interessados para esse cenário, para que eles possam construir juntos a solução para os problemas. Ninguém melhor do que eles, né? Ninguém melhor do que eles, porque nós, operadores do direito, quando vamos nos manifestar dentro dos processos, nós tomamos como universo o processo. O que está ali dentro do processo é que vai servir de base, é que vai subsidiar a manifestação da defensoria, né, dos advogados, que a gente chama nas razões finais, é que vai fundamentar a manifestação do Ministério Público e a decisão judicial. As partes é que sabem aquilo que está além, né? E quando a gente faz uma conciliação, nós vamos nesse além. O invisível, né, doutora Rosa, que a gente tanto fala. O invisível que muitas vezes movimenta os processos. E a gente entra nos benefícios dessa conciliação. Na Defensoria, o NUSC, né, que você tocou aí, ele tanto realiza acordos quando nem existe ainda um processo, pré-processuais, que a gente chama, como durante o processo. Inclusive, a próxima dúvida tem a ver com isso. Imaginemos uma pessoa que entrou com um processo judicial, mas ela pretende resolver amigavelmente a questão. Como é possível? Então, eu estava falando da Defensoria, muitas vezes a pessoa chega à nossa instituição e a gente oportuniza esse momento. Olha, você antes de entrar na justiça, né, de judicializar, como a gente diz, você pode ter esse momento. A gente vê que o juiz, ele tem uma pauta extensa, muitas vezes ele não consegue conversar com as partes a contento, ele tem um tempo curto e várias audiências por dia e ele não, muitas vezes ele julga, como a doutora Cleia falou aqui, sem conhecer de fato a situação com as partes. Por quê? Porque a vida delas, nem eu, nem a doutora Cleia, que é promotora, nem a defensora, nem o juiz, vamos ter como. A gente tem um acesso ali a
papel a um papel, que na verdade ele fica estático. Quando a gente vai para a audiência, já pode até ter mudado a situação, tanto é que na véspera da audiência eu gosto de conversar com as partes, olha, ainda está dessa forma, o pai está vendo a criança, e a mãe, como é que está a questão da convivência, está facilitando, o pai está pagando a pensão, vamos nos atualizar de como estão, né, como estão as coisas em relação à criança. Então, doutora Cléia, falando dos benefícios, você podia falar um pouco sobre isso, né, os benefícios dessa conciliação, que hoje é uma tendência nacional, essa desjudicialização, ou seja, tentar, o próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele tem aí publicado diversas resoluções no sentido de resolver vários processos, vários temas no âmbito extrajudicial. Nós também já trouxemos aqui a questão do divórcio extrajudicial, do inventário extrajudicial. Então, a gente queria conversar um pouco sobre isso, sobre esses benefícios. O Conselho Nacional do Ministério Público também editou uma norma, que é a Resolução 118 de 2014, há 10 anos, que é uma política incentivando a autocomposição, né? Autocomposição, as próprias partes, os próprios interessados buscando resolver seus conflitos, né? E a grande vantagem, assim, vamos no básico nosso, sim, como seres humanos, ser feliz, né? Ter qualidade de vida, ter paz, ter sossego. Isso não tem valor. Um processo que se arrasta por anos. Hoje mesmo despachei um processo de 2012. 12 processo anos. Que são 12 anos em que aquelas partes estão envolvidas. Só a existência daquele processo já é suficiente para gerar um desconforto, né? Uma situação de desconforto para aquelas pessoas. E eu penso ainda do que nós conversávamos sobre o conviver, né? O viver com o outro. Veja, é o grande desafio humano. E a gente se indigna com a guerra, né? O mundo hoje está em guerra. A gente se indigna com a guerra. E aí a gente critica o outro, às vezes a gente se indigna com a guerra na casa do vizinho. E a gente não olha para dentro do nosso próprio lar, dentro de nós. Porque nós somos seres e nós somos concebidos para viver em harmonia. Se a gente olhar na natureza, tudo está de uma forma harmônica, né? Existe até a cadeia alimentar, tudo de forma harmônica. O que desarmoniza muitas vezes é decorrente da presença humana, mas tudo em harmonia. Nosso corpo funciona em harmonia. Se uma célula nossa se resolver se revoltar, isso resulta em doença, né? Essa doença é o câncer e ela pode matar. Então, nós temos que buscar essa harmonia, a harmonia dentro de nós. A partir da harmonia dentro de nós, é mais fácil construir a harmonia com o outro, porque está dentro de mim, eu reflito fora, né? Então, a grande vantagem, o grande benefício é esse, é a paz. E a paz para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos idosos. Nós estamos falando muito que partimos, sim, da ação de alimentos, mas quantas vezes os idosos também estão perdendo sua paz, um processo de interdição conflituoso, né? Em que aquela pessoa, além da doença, ainda tem que administrar o conflito dos familiares. Então, o grande benefício é esse, que as partes, como pessoas maduras, quantas vezes a gente diz isso, porque naqueles conflitos parecem crianças, né? Crianças debatendo e sem olhar, não acredita. Aqui em cima, né? Sem olhar que existe uma pessoa vulnerável. Às vezes uma criança um pouquinho, quando a gente pega, Rosa, um processo de alienação parental, como dói em nós perceber o aprisionamento daqueles pais nas suas próprias dores, sem olhar para aquela criança, para aquele adolescente, para os danos para a vida, né? Imagine, por exemplo, quando a gente coloca aí os processos e alienação parental é um processo autônomo, né? Quantas vezes há pedidos dos pais para que sejam ouvidas as crianças, e quantas vezes a gente conversa, olha no olho do pai e da mãe, dizer, você vai pegar seu filho para falar das duas pessoas mais sagradas que ele tem, que é o pai e a mãe. Como colocar a criança no epicentro, como colocar o adolescente no epicentro dos conflitos que os próprios pais não conseguem resolver, né? Então vou deslocar. E aí a autocomposição, ela vai para isso.
né? Ela vai proporcionar que se resolva. Quando há composição, ambos têm que ceder, Tem essa e cede por quê? Quem é que cede? Quem ama, quem consegue exercitar o amor pelo filho. Né? Se muitas vezes deixar de lado, muitas daquelas, ficou magoado, mas disse isso, disse aquilo, isso orgulho, tem que ficar para trás, o orgulho ferido. Vaidade. A gente acolhe, compreende como dói, cada um sabe, né? Cada um calça o sapato e sabe onde ele aperta. Porém, pela criança, pelo adolescente, pelo idoso, pela paz, é para frente, né? Quando se constrói um acordo, é para frente, para que ele possa conviver de uma forma melhor para frente. Ou seja, o aprendizado, o que eu posso tirar de tudo isso que eu vivi, e a celeridade, a questão do desgaste. A doutora Cléia já falou aqui sobre evitar esse desgaste, esses benefícios que a gente está falando da conciliação. E o invisível que você falava, doutora Cléia, eu vejo que é importante a gente dizer que muitas vezes a conciliação ela pode se dar em mais de uma sessão. E você consegue, durante a sessão ali, você pode falar melhor, ver esse invisível, porque muitas vezes você vê um casal discutindo que aparentemente é sobre bens, vamos supor, numa partilha de bens, no inventário. Quando você vai investigar essas dores, o passado, o que cada um viveu, os traumas carregados, as mágoas, as transferências, disso tudo para a criança ou para a relação, a gente observa que isso deixa de ter uma importância maior. E quando se resolve tudo isso, aquela outra parte passa a ser secundária e ela até mais rápida de se resolver, não é verdade? É isso. E as técnicas de conciliação, mediação, das práticas restaurativas de um modo geral, elas olham isso. Né? Então, um conciliador, um mediador, um constelador experiente, ele vai captar em falas, né? Olhares. Então, o que está, o ambiente para além do processo é que vai revelar esse invisível, esse sentimento que muitas vezes movimenta os processos. E veja que quando a gente fala por exemplo, do recurso de constelações sistêmicas, ele vai muito além de uma solução jurídica. Sim, porque iniciado um processo judicial, ele termina com uma sentença. Se chegar até a fase que nós chamamos tecnicamente de apreciação do mérito, né? Porque às vezes a parte abandona aquele processo, passa anos, né, sem procurar. E quantas nós pedimos que a intimação pessoal, a parte é um dever da parte atualizar seu endereço. Às vezes muda de endereço, não comunica. Hoje criamos mecanismos de busca daquele endereço, mas às vezes é impossível localizar e aquele processo é extinto sem chegar ao mérito, ao centro daquela questão. Mas um processo judicial, ele vai chegar a uma decisão, né? É uma decisão jurídica, mas nem sempre é a cura da relação, né? O processo ele vai colocar fim àquela questão submetida ao judiciário, mas essas dores muitas vezes elas continuam e nem sempre as partes vão se tratar, né? Para buscar uma solução, resolver os conflitos. E até às vezes delicado para nós profissionais fazer essa sugestão. A gente observa que de fato aquelas pessoas precisam de ajuda, precisam de um autocuidado, de um profissional, de uma terapia, sendo mais objetiva, e muitas vezes elas não procuram. E vão ali vivendo tudo aquilo e prejudicando outras pessoas e principalmente muitas vezes os filhos. Doutora Cléia, lendo aqui o seu currículo resumido, eu percebi que você possui uma formação em conciliação, mediação e constelações sistêmicas. Eu acredito que muitos dos nossos telespectadores têm ouvido falar em constelação familiar. Como você utiliza esse instrumento na sua atuação profissional? Eu acredito que não é só a sistêmica, não envolve só a familiar, eu até falei errado. Então, como é que você utiliza? Sim. Explique pra gente um pouco. A familiar é uma das modalidades dentro das constelações sistêmicas, né? Porque as constelações, elas são técnicas dentro do método, né? Daquela justiça que busca vários, tem os círculos, né? Restaurativos e tem
dentre essas várias alternativas, tem as constelações. Inclusive, elas têm sido utilizadas no âmbito do Poder Judiciário. No Poder Judiciário do Piauí já houve projetos. E o objetivo das constelações é olhar para além daquilo que está materializado dentro de um processo, né? A causa primeira, né? O que dentro do sistema daquelas pessoas está ocasionando aquele processo. É esse invisível. Esse invisível que nem sempre ele está expresso ali. E quando se coloca, porque quando duas pessoas se unem, cada uma traz a sua história, cada um traz os seus parentes, eles dão continuidade a uma história, né? Mas cada um vem com todos os seus ancestrais, traz os seus valores, traz as dores, né? Traz todo aquele emaranhado muitas vezes, né? Daquelas relações conflituosas, né? Imagine um conflito que é resolvido superficialmente, ele continua aquela dor latente e às vezes isso perpassa, né? Um filho que conviveu nesse ambiente, ele já vai passar para a família dele, que vai passar para outra. Quando se coloca uma alternativa dessa, das constelações, é buscar essa causa, porque muitas vezes o processo é uma consequência daquela causa maior. Na justiça, há uma solução jurídica. Constelação, ela vai oferecer uma opção de cura. Por que eu digo opção? Porque muitas vezes a cura depende de cada um, né? Você mencionou a questão do autoconhecimento, né? Desse cuidado consigo, seja por terapia ou não, cada um de nós sabe como reage, né? Cada um tem esse arbítrio, né? De reagir, de respira. Nosso cérebro só precisa de 30 segundos. 30 segundos, às vezes por falta de 30 segundos, falta desse respirar, uma respiração completa, a pessoa diz uma palavra, faz uma atitude que vai levar anos para ser arrependido, palavras, né? Palavras atitudes. E palavra é muito forte, uma palavra marca, né? A pessoa. E a constelação, ela vai olhar para tudo isso. E na sua atuação profissional, doutora Cléia, você utiliza mais diretamente? Hoje tem algum, você falava do Tribunal de Justiça, no Ministério Público, tem já atividades nesse sentido? Das constelações ainda estamos caminhando, né? Mas eu poderia dizer que eu utilizo uma postura sistêmica na atuação. Uma postura sistêmica, primeiro, é uma postura inclusiva. Quando eu olho para as partes, eu enxergo além delas, né? Enxergo que aquelas partes, elas trazem uma história, cada uma traz suas dores, traz as suas alegrias, né? Então, é olhar para além, acolher essas partes com o que elas trazem. E como faz diferença se olhar? É isso. A postura sistêmica inclui uma escuta ativa. Vamos ouvir o que o outro tem para dizer. E a falta dessa escuta, talvez, é que tenha desgastado a relação. Então, ouvir o que o outro tem a dizer, oportunizar que o outro possa também se manifestar. Então, quantas vezes, e nós já nos deparamos em sala de audiência que, por exemplo, a mulher expressa uma situação e o marido diz, ela nunca me disse isso, eu nunca enxerguei isso. Dizer o óbvio, né? O óbvio, como é importante. Porque faltou esse momento, né? Esse momento. E a gente vive mesmo uma sociedade, hoje o tempo é algo, chegou segunda e já é sexta, né? Então, que falta isso, esse contato. Então, a postura sistêmica é isso, é essa forma diferente de olhar para além do processo, né? Além daqueles fatos. A importância do profissional ter esse perfil na nossa área de família. Você considera, doutora Cléia, que o profissional na família, ele precisa ter esse perfil? Como é importante capacitar-se nesse sentido? Eu falo muito sobre o perfil do familiarista, porque eu vejo como é diferente. Às vezes a gente vê profissionais, em todas, defensoria, Ministério Público, magistratura, que venha ou não é especializado ali, ou então, de alguma forma, não teve, não dá
essa atenção ou esse cuidado, às vezes até porque nunca teve esse contato, né, mais importante, mas como faz a diferença no trato profissional, no trato com as pessoas, na escuta, no diálogo, na atuação processual, você não acha? Demais, né? O profissional que lida até comunicação não violenta, o curso que eu fiz, como me ajuda no dia a dia. Exatamente, todas são técnicas que nós vamos aprendendo, né? E auxiliando a construção do olhar humano. Sim. Veja que nós, como seres humanos, se eu comprar um objeto, se eu comprar um tablet, tem um manual me ensinando como usar. Mas não tem manual nas relações humanas. Nós vamos aprendendo dentro do conviver, né? Aprendendo no dia a dia, conviver com o outro. E o profissional, o operador do direito, nós estamos falando dessa específico, ele tem que ter um olhar humano. Olhar para o ser humano, para a construção do ser humano, para aquelas pessoas que estão ali fragilizadas, né? Se ele chega no Poder Judiciário, é porque se ele chega no Ministério Público, se ele chega à Defensoria buscando auxílio, ele vai lá como uma alternativa pela confiança que tem nas instituições. Então, ali tem que ter um acolhimento diferenciado, né? Temas tão delicados, sensíveis com o que a gente sigilosos, nós trabalhamos segredo, muito, né, com isso, com aquele segredo, aquilo que se passa ali, fica ali. E o objetivo nosso sempre é contribuir para melhorar, né, para curar essas relações. Maravilha. E você usa essas estratégias no seu dia a dia também, doutora Cléia? Eu, por exemplo, estou fazendo psicologia, eu compartilho muito isso e tem me ajudado muito, não só na profissão, como nas relações intrapessoais, interpessoais, e você deve usar então, né? A gente nota até pela forma que você conversa com a gente, que você nos acolhe, nos escuta. Olha, eu trago do direito um dos princípios fundamentais na nossa convivência, né? Que está lá no artigo 5º, que é o contraditório e a ampla defesa. Que é maravilhoso, né? Não é só nos nossos processos, no dia a dia. Eu só posso dar minha opinião e só devo dar minha opinião depois que eu escuto o outro. Todos os lados. Eu escuto, eu também. Né? Então, eu oportunizo que a pessoa diga, né? Voltamos para a palavra. Então, eu escuto, eu observo. Então, a partir disso é que a gente vai construindo sem julgamento, né? Quantas vezes a princípio escute, sem um posicionamento, porque quantas vezes a gente já olhou para uma pessoa, né? E a primeira impressão dizem que aqui fica, né? Então, olhei, já taxei. Quando eu escuto, quando eu vejo, quando eu conheço, é diferente. Então, é algo que nós devemos, de fato, no nosso dia a dia, ouvir o outro, ter esse olhar humano, enxergar o coração do outro, coração com coração, né? Enxergar além. O mundo, se cada um de nós assumir esse compromisso, né, de fazer um mundo novo, um mundo melhor, eu creio que isso é possível, se cada um tomar essa decisão, né? Aqui nós somos quantas pessoas? Se cada um de nós tomar uma decisão, nós não teremos um ambiente mais saudável, né? Ao contrário, também acontece. Então, que cada um possa se unir, possa conviver em paz. Doutora Cléia, muito obrigada. Eu queria que você deixasse os contatos, canais de atendimento do Ministério Público, por favor. É isso. O Ministério Público, como eu falei no início, está presente em todo o estado do Piauí. Nós temos uma divisão. Chamamos o primeiro grau, que atua perante o juiz de direito, são os promotores de justiça. No segundo grau, que perante o tribunal, atuam os procuradores de justiça. Então, nas cidades, toda cidade tem um promotor com atuação. A cidade, para o efeito do Poder Judiciário, elas são chamadas de comarcas. Então, toda comarca tem um promotor responsável. Aqui em Teresina, nós somos quase 60 promotores de justiça, atua de forma especializada. As maiores cidades são especializadas e as partes podem procurar presencialmente na sede do Ministério Público. Vou deixar os telefones, porque temos um órgão especificamente direcionado para o atendimento à sociedade, que é a ouvidoria do Ministério Público. Na ouvidoria, no caso de Teresina, funciona na Avenida Lindolfo Monteiro, a sede fica no térreo, facilitado o acesso, pode ser presencial, pode ser por telefone, por e-mail. A ouvidoria é um canal de comunicação com a sociedade. A ouvidoria
ouvidoria é para reclamação, elogio também, né? Não é só para reclamar, mas dúvidas, para esclarecer dúvidas sobre a atuação. Os telefones. Na Avenida Lindolfo Monteiro também estão a maioria das promotorias de justiça de Teresina, que fazem atendimento presencial, né? No gabinete, agendas, como a gente tem pauta de audiência, normalmente faz um contato para o agendamento e na primeira data, às vezes, até no dia, olha, entre uma audiência e outra, a gente atende. No caso de família, a matéria tudo urgente, mas a gente, assim, com toda boa vontade, fazemos esse atendimento. E temos o NUPAR, que é esse órgão funcionando no bairro Ilhotas, que é especificamente direcionado para a solução consensual de conflitos. Pois eu quero lhe agradecer por esse momento, por essa oportunidade de lhe ouvir, de aprender com você. Minha admiração só aumenta e, claro, venha mais outras vezes para a gente conversar sobre outros temas e só gratidão pela sua presença aqui. Eu que agradeço, a admiração é recíproca, acompanho o seu trabalho também, assim, e foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida que eu lhe mandei a mensagem, né, de verificar a doutora Rosa dando carona para os assistidos que não tinham recurso para uma passagem de ônibus, quando eu vejo ela saindo do fórum com os assistidos. Então, um profissional que, de fato, assim, veste a camisa da defensoria, tem esse olhar humano, está na área certa, né? E os promotores, os defensores, assim, na área de família, a gente percebe esse cuidado, o cuidado com o outro. O judiciário também percebe. Um dia desse nós estávamos numa audiência e quantas vezes ali tem uma decisão e o juiz percebeu que a parte não estava compreendendo. A senhora perguntou para ela, a senhora entendeu? E aí, percebendo a insegurança, vou encerrar a audiência e vou lhe explicar o que foi decidido aqui. Então, é esse que vai fazendo a diferença, né? Quando as pessoas buscam a justiça, buscam movimentar os órgãos para a solução dos seus conflitos, que elas sejam acolhidas. É essa a expectativa. Quando a gente faz por amor, não é, doutora Cléia? É o amor. O amor é o diferencial, né? Aqui, tudo a gente consegue passar da melhor forma e dar esse acolhimento, porque falta alguma coisa. Se a gente não conseguir ali a contento atender as partes, assim como você, então essa admiração é recíproca. Muitíssimo obrigada. Viu? Eu que agradeço. Conforme observamos, os métodos autocompositivos representam um grande avanço, sendo ferramentas importantíssimas à disposição da justiça como um todo, para se alcançar uma solução amigável dos litígios, oferecendo um caminho mais humanizado e menos desgastante para aqueles que buscam resolver seus conflitos de forma pacífica. Mediação, conciliação e constelações sistêmicas são opções que respeitam os laços familiares e promovem a autonomia das partes envolvidas. Lembre-se, no coração de cada família existem histórias e relações que merecem ser cuidadas. Apostar nesses métodos é investir no bem-estar e na saúde emocional de todos os envolvidos.